Meus amigos, minhas amigas, hoje vamos falar sobre cerveja e sobre bruxas também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Planeta Bizarro TV. E por que associar bruxas com cerveja? Segundo a historiadora sommelier de cerveja Jenny Payton, autora de 3 livros sobre a bebida, as fabricantes de cerveja e vendedoras usavam chapéus pontudos, tinham grandes caldeirões e deixavam uma vassoura na porta. O chapéu grande e pontudo, segundo a sommelier, servia para que as mulheres fossem facilmente identificadas como vendedoras de cerveja. Nos caldeirões, o mosto, que é usado para a fabricação da cerveja, ficava fervendo e a vassoura servia para marcar aquele local como sendo um ponto de venda. Isso sem contar com o gato mal encarado que ficava do lado delas para manter os ratos bem longe das cervejas. Isso quer dizer então que as cervejeiras eram bruxas? Não é bem assim. Na verdade, elas eram mulheres comuns, fabricantes de cerveja, mas suas vestes, com o tempo, virou estereótipo de uma bruxa, tanto nos contos de fadas, como aquelas que eram queimadas pela Santa Inquisição a partir do século XV até o século XIX, mas a história na verdade começa muito antes. Segundo a historiadora e sommelier Jenny Payton, a cerveja é uma invenção e criação totalmente feminina. Segundo Jane, há mais de 7.000 anos na Mesopotâmia e na Suméria, as mulheres detinham o conhecimento para a produção da cerveja. Já sabemos que nessa época as mulheres eram responsáveis pela colheita dos grãos e preparo dos alimentos. Mas o que Payton descobriu é que na verdade nos primórdios a cerveja era considerada um alimento e até mesmo uma forma barata de consumir e conservar os grãos. Dessa forma, a fermentação se tornou uma tarefa principalmente doméstica. Ok, mas o que as bruxas têm a ver com isso? Pela cerveja ser um alimento muito requisitado pelas pessoas, não demorou muito para que as mulheres muito espertinhas fizessem parceria com seus maridos para criar seu próprio negócio de cerveja. Mas numa época em que a estimativa de vida, principalmente dos homens, não era muito longa, principalmente por guerras e doenças, fez que muitas mulheres ficassem viúvas. Sendo assim, muitas dessas mulheres que se tornaram viúvas muito jovens tiveram que aproveitar esse conhecimento para virarem as provedoras dos seus lares e manter sua casa e seus filhos. Se pudéssemos voltar no tempo hoje e ver essa cena das mulheres vendendo cerveja em seus comércios e mercados, certamente diríamos que eram bruxas. Isso devido às suas vestes, que na verdade eram uniformes usados pelas mulheres cervejeiras, e que na época não tinham relação alguma com bruxas ou bruxarias. Mas então por que mulheres cervejeiras viraram bruxas? Todos sabemos que o machismo, infelizmente, existe até os dias de hoje, mas naquela época era incrivelmente maior. Em 1517 na Europa, a Reforma Protestante começou e com ela a propagação de normas de gênero mais rígida, que entre outras coisas condenavam a bruxaria. E os homens da época, vendo uma grande oportunidade de negócio e cansado com a concorrência desleal das mulheres por elas obterem maiores conhecimentos sobre o assunto, se aproveitaram da religião para colocar um fim em suas concorrentes. Para isso, os homens foram até as autoridades eclesiásticas e acusaram as mulheres cervejeiras de serem bruxas, de usarem seus caldeirões para fazer poções mágicas e até de voarem suas vassouras. E o resto da história nós já sabemos. Com o passar do tempo, ficou cada vez mais perigoso as mulheres fabricarem e venderem suas cervejas, pois corriam o risco de serem consideradas bruxas. E nessa época, ser considerada uma bruxa era fogueira na certa. É óbvio que os homens daquela época não acreditavam realmente que as mulheres fossem bruxas, eles faziam essas acusações apenas para lucrar, e também tinha os homens que achavam que o lugar de mulher era dentro de casa e não gastando seu tempo fazendo cerveja. Isso porque o processo da produção da cerveja era demorado e ocupava muito tempo das mulheres, sendo que os homens achavam que o lugar dela era dentro de casa cuidando de seus filhos. Então, meus amigos e amigas, como vimos, as mulheres cervejeiras foram transformadas em bruxas somente por interesses econômicos e machistas. Isso sem contar os motivos religiosos, que também eram um grande negócio. Para se ter uma ideia, do ano de 900 até 1400, a Igreja Católica recusava-se a reconhecer a existência de bruxas. Mas a partir da criação da Igreja Protestante, as duas instituições passaram a competir por seguidores, e com certeza o julgamento de bruxa se tornará um importante diferencial para atrair fiéis e, consequentemente, lucros. Então, meus caros amigos, hoje quando você estiver no bar com seus amigos, naquele dia de calor, tomando aquela cerveja super gelada e sua mulher te ligar, brigando para você voltar para casa, abaixa a cabeça e volta, porque se não fosse por elas, você não estaria aí tomando sua cerveja.
E esse foi o vídeo de hoje do canal Planeta Bizarro. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para nos ajudar a crescer, que em breve teremos novos vídeos interessantes para você.